Muito obrigado, Oswaldo. Gravação iniciada. Hoje é dia 8 de novembro de 2022. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Bom dia a todos. Bom dia aos senhores juízes, representação fiscal, doutora Gabriela, advogada da CBD. Hoje, na composição da Câmara, nós temos o doutor Rodrigo Lázaro, em substituição ao vice-presidente, doutor Douglas Cacaso. Temos também Maria Alice Formigoni, doutor Flávio Arantes e, pela representação fiscal, Pedro Abraão. A doutora Gabriele Lins está sustentando pela CBD, são 2 processos. E nós, então, vamos iniciar pelo auto de infração. Eu só vou fazer aqui uma observação. São 2 processos da CBD, o AIN é o 4. O primeiro que vai ser, vamos começar o julgamento, é o 4.146.032. E o segundo processo é o 4.146.039, ambos da CBD. A doutora Gabriela poderá exercer o direito de sustentação oral, já dos 2 processos são semelhantes, não é? Então, a doutora pode sustentar oralmente os 2 juntos, né, numa oportunidade só, e com o tempo de sustentação dobrado, né? Então, são 15 minutos por processo. Então, diante disso, eu passo a palavra, então, ao ilustre relator, doutor Flávio Arantes, para que nos apresente o processo 4.146.032 da CBD. E, em seguida, eu passo a palavra à ilustre advogada. Doutor Flávio, se quiser fazer algumas considerações a respeito do outro processo também, doutor Flávio, pode ficar à vontade, tá? Então, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas aí. Então, são 2 autos de infração. Os 2 autos de infração, eles são bastante parecidos. Eles tratam de acusação de crédito indevido de CMS realizado na GIA de junho de 2020, referente a 2 estabelecimentos distintos da empresa Companhia Brasileira de Distribuição. Então, os créditos eles foram glosados em razão de não terem sido acolhidos os arquivos de que tratam a Portaria CAT 42/2018, que diz respeito ao ressarcimento de CMS retido por substituição tributária. Então, a empresa ela é detentora de um regime especial de número 7672/2015, e no âmbito deste regime especial, ela tem autorização para se creditar em dia desses créditos de ressarcimento para abater o ICMS devido também por substituição tributária, nos termos do artigo 426-A, em razão do não acolhimento dos arquivos da Portaria CAT 42/2018, após notificações para saneamento do arquivo, o contribuinte acabou sendo autuado. Então, uma vez autuado, o contribuinte apresentou defesa. Essa defesa foi julgada improcedente e, dentro do prazo de apresentação do recurso ordinário, a empresa conseguiu processar esses arquivos no sistema e vem, nos 2 recursos ordinários, apresentando o comprovante do acolhimento dos arquivos magnéticos e apresentando também um argumento subsidiário a respeito dos créditos decorrentes do artigo 271 do RICMES, trazendo o memorial, a planilha com o memorial de cálculo do artigo 271, argumentando que não se aplicaria, no caso do artigo 271,
os requisitos da portaria CAT 42/2018. Então, eu vou devolver a palavra para o senhor presidente para não adentrar no mérito do recurso muito, para não ficar repetitivo, mas, em síntese, é esse o relatório dos processos. Cumprimento o doutor Flávio, pelo ilustre relator, pelo breve relatório, ficou muito claro para todos nós. Eu passo, então, a palavra à doutora Gabriela Lins, para que apresente a sua sustentação oral. Doutora Gabriela, com a palavra. Muito obrigada, senhor presidente. Um bom dia a todos. Apesar de eu ter o tempo em dobro, prometo que serei breve. Só vou chamar a atenção para alguns pontos dos dois autos de infração, que são realmente muito parecidos. Eles foram lavrados por suposta falta de pagamento de ICMS, e no relatório circunstanciado, a autoridade autuante, nos dois casos, ele inicia a narrativa tecendo algumas informações que são importantes, que primeiro evidencia o direito, que é incontroverso, de reaver o imposto pago de forma antecipada, seja da parcela de ICMS-ST, seja da parcela de próprio, quando não é ocorrido o fato gerador presumido. E aí, nesses casos, a recorrente ela tem direito ao ressarcimento de CMS-ST. E aí, diante do grande volume das suas operações, de entrada e de saída de mercadoria, e também diante, né, do ônus que vinha enfrentando de recolhimento derivado do artigo 426A do regulamento CMS, de CMS antecipado na entrada das mercadorias, a recorrente ela celebrou com o Estado de São Paulo um regime especial que foi renovado conforme folhas 37 do auto de infração final 32, também está no final 39, e também está constatado no relatório circunstanciado que foi concedido à recorrente de efetuar o pagamento em momento posterior, né, até o dia 15 do mês, a título de antecipação, que trata o 426A, e também a possibilidade de compensação dos valores oriundos de ressarcimento do imposto pago de forma antecipada. E aí também é importante relembrar que ao longo desse procedimento de fiscalização, a recorrente esclareceu à autoridade autuante que, a partir dos fatos geradores de janeiro de 2020, ela passou a adotar o layout de arquivo previsto na portaria CAT 42/2018, substituindo aquele layout anterior que era previsto na portaria CAT 1799. E aí seguindo, inclusive, as orientações que a própria fiscalização estadual deu, e esclarecimentos esses que foram prestados em uma resposta à notificação que está também relacionada aos autos. E aí esse procedimento de fiscalização, ele se deu a partir do exame de arquivos entregues pela recorrente, nos moldes da portaria CAT 42/2018, sendo que a autoridade autuante atesta nesse relatório circunstanciado o recebimento desses arquivos. Só que, e além disso também, a autoridade autuante ela reconhece que a recorrente não precisaria aguardar o acolhimento do arquivo para que efetuasse o lançamento do crédito em sua inscrita. Até porque o regime especial ele tem a previsão de que a recorrente ela deve apresentar uma apólice de seguro-garantia a fim de assegurar o interesse estatal para que ela possa utilizar esse prévio crédito, né? Antes da validação desses arquivos entregues. E aí, né, nesse ínterim, a recorrente ela foi intimada para apresentar cópia das notificações onde constem aqueles códigos eletrônicos que confirmam o acolhimento necessário. E aí, nessa ocasião, a recorrente ela esclareceu que esses vistos eletrônicos não foram gerados por causa de erros no layout. E alguns erros, por exemplo, no erro de junho de 2020, na competência de maio de 2020, que foi lançado na GIA de junho de 2020, a recorrente ela demonstrou que o arquivo ele não foi acolhido no primeiro momento por causa de um espaço no arquivo TXT que também não permitia ler as informações do arquivo. E aí, por causa disso, demonstramos que o auto de infração ele deve ser integralmente cancelado por vício de nulidade, tendo em vista que esse vício
implica totalmente no refazimento do procedimento da fiscalização, seja em razão de se pautar em presunção, seja por não permitir que a recorrente possa apresentar, que ela não pode apresentar a justificativa e correção desses óbices. E aí, para reforçar tudo isso, a recorrente, ela não dispõe de acesso aos programas validadores para fim de testar o arquivo antes de efetuar a sua transmissão, de maneira que esses erros no layout, como aconteceu, por exemplo, nesses dois casos, são indicados apenas após o envio, que não dá oportunidade de substituição desses arquivos para regularização. E ainda mais do que isso, buscando sempre atuar com boa-fé, a recorrente ela efetuou uma nova transmissão desses arquivos com a correção desses erros de layout, e esses arquivos eles foram acolhidos pela Cefaz de São Paulo, o que mostra que esses créditos eles são válidos, que o auto de infração ele não é subsistente. Então, por isso, rogamos pelo cancelamento dos autos de infração e pelo provimento do nosso recurso ordinário, ou ainda, né, a baixa diligência para a efetiva verificação desses créditos que são válidos da recorrente. Muito obrigada. Eu cumprimento e parabenizo a doutora Gabriela pela sustentação oral, cumpriu o prometido aí, fez a sustentação oral de forma objetiva e rápida dos dois processos, né? Então, pelo que eu entendi, realmente são muito semelhantes, né? As situações são muito semelhantes. Eu passo, então, a palavra ao ilustre relator, doutor Flávio Arantes, para que apresente seu voto. Doutor Flávio, com a palavra, só esclarecendo, Pedro, que já está habilitado aqui a sua manifestação, viu? Doutor Flávio, pode prosseguir. Bom, primeiramente, eu parabenizo e agradeço a doutora Gabriela pela sustentação oral. Eu vou passar a leitura do voto referente ao processo final 390 e vou iniciar a leitura a partir do item 22 do meu voto. Então, resta incontroverso nos autos que a recorrente realizou tais créditos sem que o arquivo magnético previsto na portaria CAT 42/2018 tivesse sido acolhido, nos termos do artigo 7º, inciso 2 da portaria, bem como sem a obtenção do visto eletrônico previsto como requisito para a escrituração, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, item 1 das disposições transitórias também da citada portaria. Em sede de recurso ordinário, a recorrente informa que o arquivo foi acolhido e o visto eletrônico foi obtido, conforme folhas tais. Entende ainda que, por força do regime especial 7672/2015, que inclusive lhe obriga a prestar caução dos valores creditados, teria direito ao crédito sem a comprovação prévia dos valores, bem como a proceder os devidos ajustes no layout dos arquivos até que estivessem em condições de serem auditados. Quanto aos créditos referentes à operação própria do substituto tributário do artigo 271 do RICMES, entende que tais créditos não estariam vinculados à disciplina da portaria CAT 42/2018, que se refere exclusivamente aos artigos 269 e 270 do RICMES, apresentando a memória de cálculo de folha 145 a 960, que entende ser o documento apto a convalidar os créditos referentes ao artigo 271, que sequer teria sido analisado pela fiscalização. Diante dos fatos ocorridos, em especial o fato superveniente do acolhimento do arquivo magnético nos termos da portaria CAT 42/2018, cujo valor do ressarcimento, inclusive, não coincide com o valor glosado, entendo necessária a conversão em diligência do julgamento para que o ilustre AFRE, autor do feito, se manifeste em relação ao mesmo. Aqui eu faço um parênteses. Nos dois casos dos autos de infração, o arquivo processado acabou apontando um valor de ressarcimento um pouco maior, nesse caso desse auto, até bem maior do que o valor efetivamente glosado. Então, os valores dos arquivos magnéticos não coincidem com o valor do crédito que está sendo glosado. Aí eu volto ao voto. Uma vez concluindo pela necessidade da diligência, há outros pontos que entendo relevantes a serem esclarecidos nessa oportunidade. Observando o regime especial de folhas 32 a 38, verifico que consta de seu artigo 1º o seguinte. Aí eu transcrevo o artigo 1º do regime especial
e eu vou destacar aqui a parte autoriza a efetuar o ressarcimento do imposto retido por substituição tributária mediante compensação com o valor devido nos termos do artigo 426-A do RICMES, com a dispensa prévia da comprovação da apuração dos valores a serem ressarcidos, sem prejuízo da observância da disciplina pertinente. Aí, mais adiante, ainda no texto do regime especial, consta a necessidade de realização de depósito administrativo em relação aos valores objetos do auto de infração. Então, eu vou lá no artigo 3º do regime especial e destaco do item 4. Caso haja apresentação de defesa administrativa ou ação judicial contra a autuação, deverá a seguradora efetuar o depósito administrativo, na forma prevista na portaria CAT número 89, de 93, para garantir o débito fiscal exigido no auto de infração, imposição e multa, dispensada qualquer outra interpretação. E o regime especial ainda prevê uma outra modalidade de garantia, que é a da fiança bancária, e repete essa condição também no caso de fiança bancária. Por fim, no artigo 5º, prevê a liberação das garantias após a comprovação da correta apuração dos valores a serem compensados ou ressarcidos. Aí, lá no artigo 5º do regime especial, em parágrafo único, diz o seguinte: a garantia apresentada fica liberada após a comprovação da correta apuração dos valores a serem compensados ou ressarcidos nos termos da portaria CAT 1799. Aí eu trago também um trecho da manifestação fiscal do auditor fiscal, quando da apresentação da defesa, que fala o seguinte, aí abro aspas para a autoridade fiscal. Desta forma, o contribuinte poderá protocolar um novo pedido de avaliação do crédito de ressarcimento em cumprimento de seu regime especial, de forma a ter reconhecido seu direito, fazendo inclusive os ajustes nos valores que porventura possam ocorrer, desde que disponibilize ao fisco as informações necessárias para tal desiderato. Fecho aspas e volto ao voto. Restou claro nos autos que houve, por parte da fiscalização, o oferecimento de oportunidade para o saneamento do arquivo magnético, ainda durante a fase de fiscalização. Todavia, diante da falta de atendimento das notificações realizadas, em especial no tocante à portaria CAT 42/2008, não restou ao fisco outra opção para concluir a ação fiscal que não a lavratura do presente auto de infração. Todavia, tendo em vista que é previsto no bojo do regime especial a prestação de garantia na forma de depósito administrativo, como forma de viabilizar o contencioso administrativo, e também é prevista a liberação de tais garantias após a correta apuração dos valores, é possível extrair do regime especial a interpretação pretendida pela recorrente, de que teria o direito de ter reconhecido seu direito aos créditos, ainda que já constituído mediante lançamento de ofício, mediante a entrega dos arquivos saneados e subsequente fiscalização e homologação dos valores. Já no tocante ao ICMS referente à operação própria do substituto tributário, consta de resposta à notificação que teriam sido apresentadas as memórias de cálculo dos valores de ICMS referente às operações próprias do substituto tributário, sendo afirmado pela recorrente em seu recurso que sequer teriam sido analisadas pela fiscalização. Aqui eu abro outro parênteses para falar de uma diferença entre esse processo e o processo anterior. É que no processo anterior, as notificações que foram juntadas, elas não contemplam especificamente no tocante aos créditos do artigo 271, o mês de junho de 2020, que é o mês em que os créditos foram realizados. Então, esse apontamento é feito no outro voto e não é feito aqui. Essa é uma segunda diferença aí entre os dois processos. Aí, volto ao voto. Por fim, observo que a notificação de folhas tal, emitida em cumprimento ao artigo 6º do regime especial detido pela recorrente, se reporta a dia de fevereiro de 2020, ao passo em que o auto de infração se reporta a dia de junho de 2020. Então, lá no regime especial, existe uma previsão de que o contribuinte seja notificado antes de ser autuado. E no caso dos autos aqui, eu creio que ocorreu algum erro material e foi juntada a dia de fevereiro de 2020, foi juntada a notificação referente a fevereiro de 2020, ao invés de junho de 2020.
Então, no outro auto de infração também ocorreu algo semelhante. Se eu não me engano, foi dia de abril e foi glosado também o crédito de junho. Então, é feita também essa observação é feita no segundo auto também, mas em outros termos. Aí eu volto ao voto. Diante do exposto, antes de prosseguir com o julgamento, proponho a conversão em diligência para que o ilustre auditor fiscal, em colaboração, se manifeste se o acolhimento do arquivo magnético noticiado pela recorrente de fato é referente ao ICMS glosado, informando se a partir de tal arquivo é possível a auditoria e o reconhecimento parcial ou total do crédito glosado neste auto de infração, de acordo com a interpretação dada pelo núcleo de fiscalização aos termos do regime especial concedido, conforme destacado nos itens supra. Se manifeste quanto à memória de cálculo apresentada para justificar o direito ao crédito da operação própria do substituto tributário, considerando que a recorrente alega que foi apresentada ainda durante a fase de fiscalização e não foi considerada, devendo se manifestar também sobre a alegação da recorrente de que o direito ao crédito, nos termos do artigo 271 do RICMES, independe do cumprimento da disciplina da Portaria CAT 42/2018. Junte aos autos a notificação de que trata o artigo 6º, parágrafo 2º, item 2 do regime especial referente ao mês de junho de 2020, caso não seja possível o reconhecimento dos créditos glosados a partir do arquivo acolhido, considerando que a notificação de folhas tal refere-se ao mês de fevereiro de 2020, tendo havido aparentemente um erro material na juntada de tal documento aos autos. Cumprida a diligência, deverá haver abertura de prazo para as partes se manifestarem, retornando após para a conclusão do julgamento. Então, é esse o voto. Eu entendo necessária a conversão desse julgamento em diligência, até para não ser alegado cerceamento de defesa, no caso do julgamento no estado em que se encontra. Então, é esse o voto, e ele é o mesmo para os dois processos, feitas essas observações. Muito bem, eu cumprimento o doutor Flávio pelo voto proferido, muito explicativo e muito didático aí, justificando aí a sua proposta de conversão em diligência. Eu queria ver da parte do Pedro, antes da gente iniciar os debates. Pedro apresentou pedido de manifestação. Eu queria ver com a representação fiscal para se manifestar, por favor. Pois não, senhor presidente. Me ouve bem? Sim. Vamos lá. Então, da mesma forma como o doutor Flávio colocou, a minha manifestação é idêntica, né? Praticamente idêntica nos dois processos, porque é a mesma matéria, né? Só mudam os períodos, né? Então, com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator, entendemos que não há falar sem diligência no presente caso. É isto porque, uma vez que a autuada entenda que o novo arquivo apresentado é acolhido pelo fisco, efetivamente comprova o seu direito ao crédito, o próprio autor do feito já se manifestou a respeito da solução a ser dada, nesse caso, às folhas tais. Então, diz o autor do feito: desta forma, o contribuinte poderá protocolar um novo pedido de avaliação do crédito de ressarcimento em cumprimento de seu regime especial, de forma a ter reconhecido seu direito, fazendo, inclusive, os ajustes nos valores que, porventura, possam ocorrer, desde que disponibilize ao fisco as informações necessárias para tal desiderato. Eu falando agora, acresça-se ainda ao acima exposto que houve por parte da fiscalização o oferecimento de oportunidade, várias até, para o saneamento do arquivo magnético ainda durante a fase de fiscalização, o que não foi feito pela autuada. Ademais, nossas contrarrazões em recurso ordinário às folhas tais bem analisou a validade da diligência neste caso, e que nós falamos em nossas contrarrazões. Tal pretensão, entretanto, não deve ser acolhida. Em primeiro lugar, os arquivos a que a recorrente se refere foram transmitidos após a lavratura do auto de infração. Não se trata, portanto, de reanálise das provas tratadas nos autos, mas de informações confeccionadas pela autuada após a constatação da infração e da lavratura do auto de infração. Depois, porque caracterizaria o sacrifício do interesse coletivo em favor do interesse individual da autuada, ofendendo o princípio da moralidade, a ser considerado nos atos administrativos. Lembramos que a autuada já é beneficiada pelo regime especial número tal, que autorizava o recolhimento do imposto devido nos termos do artigo 426A do regulamento. Operações de entrada
de entradas interestaduais de mercadoria sujeita a ST, em um único pagamento mensal, procedimento específico que foge à regra geral determinada à maioria dos contribuintes. Além disso, constatada a falta de cumprimento de regras e procedimentos determinados pelo regime especial, a autuada fora notificada pelo fisco 3 vezes, mas ignorou a sua obrigação de justificar o lançamento de crédito em dia e ainda tentou apresentar dolosamente ao fisco arquivos sabidamente rejeitados e invalidados para serem reanalisados. E mesmo tendo apresentado na defesa, folhas tais, o aviso que informava a recusa do processamento dos arquivos digitais de referência 5, 6 e 7 de 2020, transmitidos em 8/12/21, na data da levatura do presente auto, agora, em sede de recurso, a recorrente pretende que uma nova versão do arquivo digital de referência 5/2020, transmitida em 13/7/2020, ou seja, 7 meses após a lavratura do presente auto de infração, seja reanalisado pelo fisco durante o contencioso administrativo. Por tudo isso, entendemos que a análise da nova versão do arquivo digital transmitido e validado após a lavratura do auto não deve ser considerada possível durante o contencioso administrativo. Assim, somos pela não realização da diligência, Assim, somos pela não realização da diligência, com o consequente retorno do processo ao juízo relator para que se pronuncie sobre o mérito do recurso ordinário. Este é o nosso parecer. E só acrescentando, senhor presidente, que esse é um caso clássico daquele em que ela faz o ressarcimento baseado no direito, no suposto direito de crédito que ela alega ter. Então, se ela tem um ressarcimento que ela entende que ela tem direito, ela tem que ter de imediato já ter apropriado o valor do crédito correspondente para fazer o batimento de contas. Então, não há nenhuma explicação razoável para que ela não entregue o arquivo magnético na forma como estabelecido pela legislação, porque é exatamente o apurado por este arquivo magnético que faz com que ela tenha o valor final ao qual ela tenha direito ao ressarcimento. E isso tem que ser vamos dizer assim, averiguado, apropriado em procedimento próprio feito pela fiscalização, não aqui no processo administrativo tributário. Essa é a nossa posição, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Erivaldo, será que caiu? Sim, né? Opa, eu falei aqui, eu estava com o microfone fechado. Desculpe. Cumprimento aí o Pedro Abraão pela representação fiscal, pelas suas considerações, né, pela sua assertividade. Eu indago agora entrando nos debates propriamente dito, ao relator, doutor Flávio, se tem alguma observação adicional a respeito da manifestação da representação fiscal? Bom, eu cumprimento aí o doutor Pedro e agradeço pela manifestação, né? Acho que é bom para todos nós ter uma pessoa tão combativa assim da representação fiscal com a gente. Eu entendo, a fiscalização também, ela tem o prazo decadencial correndo contra ela ali. No caso, já se passaram 2 anos, né? Esse arquivo veio apresentado aí 2 anos após o prazo decadencial. Aparentemente, eu vejo dos documentos juntados pela própria representação fiscal no auto, aí, a lavratura de milhares de autos de infração, no mínimo centenas deles referentes à dificuldade que a empresa teve para implementar a portaria CAT 1799 aí na década de 2000. São centenas de autos de infração que foram lavrados contra a empresa. Espero que dessa vez a adaptação para a portaria CAT 42, 2018, não seja tão contenciosa assim. Espero que a empresa consiga se adaptar de uma forma melhor do que quando da oportunidade da portaria CAT 1799. Mas eu, sinceramente, entendo que esse assunto deveria ser resolvido internamente aqui na Secretaria da Fazenda, porque a impressão minha é que quando chega no judiciário um assunto desse, a questão limita-se a se o crédito tem base nos arquivos magnéticos ou não. Então, eu entendo necessária a conversão do julgamento em diligência até para o núcleo
de serviços especializados aí que atende a empresa se manifestar sobre a interpretação deles sobre a aplicação do regime especial no caso específico. E aí tem outras questões aí, como a questão do crédito do artigo 271, que aparentemente não é citado nessa portaria CAT 42/2018 e é até mais relevante do que o próprio crédito do ressarcimento e foi incluído na autuação. E, por fim, tem um erro material da notificação que eu também gostaria que fosse saneado aí, antes de prosseguir o processo. Então, eu agradeço aí a manifestação fiscal do Dr. Pedro, mas eu mantenho meu voto aí pela conversão do julgamento em diligência. Obrigado, doutor Flávio. Obrigado pelas considerações, pelas explicações. O processo está em discussão. Assim, eu particularmente, nesse caso aqui, Pedro, eu vou acompanhar o relator, porque eu não estou me sentindo confortável nesse processo em prosseguir com o julgamento sem essa conversão em diligência. Por quê? Porque nós temos aí uma aceitação dos arquivos, até com valor maior, né? E tem também a questão aí desse erro material, que eu acho que seria prudente a gente corrigir, para não haver nenhum tipo de nulidade lá na frente, né? E eu já tenho manifestado em casos semelhantes, o contribuinte procura tentar converter em diligência para reanalisar a análise do núcleo de fiscalização. Eu sempre votei contra, mas nesse caso houve aceitação, né? O crédito que está sendo glosado acabou sendo aceito. Então, eu acho que seria importante aí a manifestação fiscal, né, para que a gente possa julgar o caso até com mais segurança, para não haver aí uma... E eu particularmente acho, diante dessa aceitação dos arquivos, eu entendo que seja caso, processualmente, é caso de fato superveniente, que aplica aí o parágrafo 1º do artigo 19 da Lei 13.457. Então, por conta dessas considerações aí, eu estou acompanhando aí o doutor Flávio. Bom dia a todos. Eu também quero cumprimentar o doutor Flávio pelo voto, a doutora Gabriela pela sustentação oral, doutor Pedro pela manifestação. Eu também vou pedir licença ao doutor Pedro, mas eu vou acompanhar o doutor Flávio. Eu acho que também é pertinente aí a conversão em diligência, até para o contribuinte, como o doutor Flávio colocou, não alegar cerceamento de defesa. Então, eu vou acompanhá-lo. Também cumprimento o doutor Flávio, o doutor Pedro pela manifestação, a doutora Gabriela pela sustentação. Também acompanho o relator. Parece o caso para evitar também eventual recurso à Câmara Superior com anulação da questão, justamente por essa possibilidade de reanálise desse fato. Então, acredito que a gente encerra aqui a discussão. Muito bem, diante da intervenção de todos, eu só indago se eu posso encerrar os debates nos dois processos, né? Eu acho que assim a gente já vota em sequência, né? As duas propostas, nos dois processos, a proposta de conversão em diligência. Nós estamos aqui, o doutor Flávio, ele leu o voto no AIM final 039. Estão Sim. todos no 039? Tá, então, ok, para que a gente possa fazer a votação nesse processo, então. Então, no AIM final 039, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento, a unanimidade, o processo foi convertido em diligência de acordo com o voto relator.
Julgamento encerrado. Passamos, então, ao outro processo. Vamos, então, ao outro processo da CBD. É o final 032, é o segundo da pauta. Estou também encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Conversão do julgamento em diligência à unanimidade, de acordo com o voto do relator. Julgamento encerrado. Eu agradeço a presença da doutora Gabriela. E o processo, então, foi convertido em julgamento. Os dois processos foram convertidos em julgamento. Aliás, o julgamento foi convertido em diligência. E, então, passamos, então, ao próximo processo da pauta. Muito obrigada, um bom dia a todos. Bom dia, doutora Gabriela, até a próxima. Vamos seguir, então. Agora, os dois processos em seguida não têm sustentação oral, né? Não há pedido de sustentação oral. Então, vamos seguir a pauta. Primeiro processo da pauta é Celta Comércio de Metais Eireli. A relatora do processo, a doutora Maria Alice Formigoni. Eu peço que todos entrem no processo e, desde já, eu passo a palavra à doutora Maria Alice para que apresente seu voto, tendo em vista que não há sustentação oral. Doutora Maria Alice, com a palavra. Obrigada, doutor Orivaldo. O meu voto já está disponível para leitura, e é um caso de creditamento indevido, né, do ICMS, em decorrência da escrituração de documentos fiscais considerados inidôneos, tá? Pelo fato de que a inscrição estadual da suposta emitente foi considerada nula. É um caso bem clássico de crédito indevido. O que eu tenho a apontar aqui nesse caso é que a recorrente, ela fez todas as alegações costumeiras, né, que os contribuintes autuados costumam fazer, inclusive com relação à boa-fé dela, mas não trouxe nenhuma comprovação, ao menos que eu considerei adequada da boa-fé. Tá? Com relação a veracidade das operações, não trouxe nenhum documento, tá? Ela informou que toda a negociação foi feita por telefone com a suposta fornecedora, né? Sendo que as operações foram de mais de 40 milhões de reais, aproximadamente, e realizadas por um período de mais de 1 ano e meio, né? Então, ela não trouxe nenhum comprovante, assim, nenhuma tratativa em e-mail, nada, contratos celebrados, pedidos, enfim. E também sobre a comprovação da veracidade das operações, ela informou que realizou todo o transporte das mercadorias e por meio do veículo dela, que ela indica a placa, só que na maioria dos documentos fiscais não consta nenhuma informação, constam poucas informações, né, só a indicação de que o transporte foi por conta do destinatário e tem
uma divergência em relação às placas indicadas e ao que ela informou, né, na resposta à notificação encaminhada pelo fisco. Ela também informou que se certificou da regularidade da fornecedora perante a Receita Federal, no cadastro da Fazenda Estadual, da Prefeitura, da JUSESP, mas ela também não juntou nenhuma comprovação nesse sentido. E em relação a comprovantes de pagamento, ela também não trouxe nada. Ela informou que ela também fazia vendas para essa fornecedora e que foram feitas compensações entre as compras e as vendas e só juntou algumas folhas do livro diário dela, de 2017 a 2018. No meu voto, eu transcrevi várias observações da representação fiscal que eu entendi pertinentes, eu considerei que não houve a devida comprovação da boa-fé e, por isso, eu proponho a manutenção do AIM. Tá? Ela também solicitou que a multa fosse reduzida de acordo com 527A, o que eu nego, porque não está cumprida uma das condições para a concessão desse tipo de pedido, né? E também a questão dos juros de mora, que eu, em função da nova redação da súmula 10 de 2017, eu reduzi para o valor calculado a taxa Selic. Eu não sei se há necessidade de leitura do voto, assim, aí fica a critério dos senhores. Eu creio que não seja necessário. Obrigado, doutora Maria Alice. Pois não. Na medida das suas explicações e sintetizando o seu voto, eu fui lendo também o voto. Da minha parte, eu acho que não há necessidade da leitura, porque ficou muito bem explicado e sintetizado o seu voto. Se os senhores tiverem também alguma dúvida, quiserem fazer algum questionamento. Para mim, estou satisfeito. Eu, da minha parte, também parabenizo aí a doutora Maria Alice pelo voto e estou satisfeito e vou acompanhar. Estamos de acordo também, senhor presidente. Muito bem. Bom, diante da manifestação de todos, eu preciso, então, que a relatora registre o voto para que a gente possa ir para que a gente possa avançar para a votação. Pois não, já fiz o registro. Bom, o voto está registrado, eu estou, então, encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, proclamo o resultado do julgamento. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido apenas em relação aos juros. A unanimidade. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta, que é o último de hoje. Eu sou o relator. O voto já está registrado. Aqui nós temos também mais um processo clássico de inidôneo, nota fiscal inidônea. São duas acusações. A acusação do item 1 refere-se à documentação inidônea
da empresa Green Filmes. E o item 2 do AIN refere-se à documentação inidônea azul nitrogênios. As duas acusações fiscais são de crédito indevido, infringência ao artigo 61 e artigo 59, parágrafo 1º, item 3 do RICMES. O presente processo, ele foi julgado em primeira instância, foi mantido integralmente, e daí houve a interposição de recurso ordinário, né? O recurso, ele tem uma preliminar de falta de nulidade da decisão recorrida por falta de análise dos documentos apresentados pelo contribuinte, e no mérito ele insiste na efetividade das operações conforme prova dos autos. Então, eu vou tentar também sintetizar o meu voto. Então, em primeiro lugar, a questão da confiscatoriedade da multa fiscal, eu não estou conhecendo, em razão do artigo 28 da Lei 13.457. Com relação à preliminar da nulidade da decisão por falta de análise dos documentos apresentados. Alega o contribuinte que a decisão de primeiro grau deixou de analisar adequadamente os 1.300 documentos juntados em sua defesa, como, por exemplo, os e-mails que comprovam as tratativas comerciais das aquisições, os pagamentos das operações através de boletos juntados aos autos, dentre outros. Afasta a alegação de nulidade da decisão recorrida, pois não há que se falar em ausência de apreciação dos documentos e dos argumentos aduzidos. A controvérsia instaurada é justamente a questão das infrações dos itens 1 e 2 do AIN por crédito indevido de ICMS decorrente de notas fiscais indôneas, conforme está devidamente relatado no auto de infração. A partir daí, a defesa do contribuinte, com a defesa do contribuinte, instaurou-se a lide administrativa, sendo que o direito ao contraditório e a ampla defesa foram amplamente garantidos. O contribuinte trouxe uma série de argumentos e provas, assim como o fisco instruiu o auto de infração com os documentos que entendeu necessários à comprovação das infrações, de tal modo que a decisão proferida na instância inferior analisou o elenco probatório da sociedade conforme destaco abaixo, entre folhas 1705 e 1708, entre os itens 55 a 81, que eu não vou aqui ler integralmente para não cansá-los, mas eu transcrevi os trechos da decisão recorrida, que, na minha visão, foram analisados aqui, os documentos apresentados à sociedade. Então, desse modo, eu estou entendendo aqui que os requisitos do artigo 38 da Lei 13.457 estão presentes, né? Houve fundamentação adequada, né, da decisão recorrida, não há que se falar em nulidade. Indo ao mérito do recurso, as infrações, como eu disse, são dos itens 1 e 2, são de crédito indevido por falta de amparo em documentação fiscal regular. O AIN, na minha visão, está muito bem fundamentado, está muito bem motivado através das provas apresentadas. Eu relaciono aqui os documentos juntados pela fiscalização, que vai de folhas 4 até 1646, né? E a defesa do contribuinte não produziu novas provas na fase de defesa, né? O que foi solicitado a ela na fase de ação fiscal, ela anexou e não trouxe mais nenhum documento além dos que já constam do processo. Então, esse recurso, ele alega, né, que as operações efetivamente ocorreram conforme as provas dos autos. A representação fiscal, em contra-razões, sustenta que não houve comprovação de boa-fé e pede desacolhimento quanto às demais questões, com exceção da limitação dos juros, tendo em vista a súmula 10 do TIT. Entendo que a decisão recorrida agiu com acerto e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Então, eu adoto aqui a jurisprudência do TIT, do Poder Judiciário e da súmula 509 em relação ao caso concreto, né? E aí eu disse o seguinte, que o fisco se desincumbiu do seu dever de comprovar a infração fiscal através dos documentos já relacionados, seja em relação a Green Film, seja em relação a azul nitrogênios. Até porque tem aqui o procedimento administrativo, né, o PCN, né, que foi juntado aos autos em relação às duas empresas fornecedoras. A primeira, Green Filmes, por
simulação de existência do estabelecimento, e a azul nitrogênios foi inexistência de estabelecimento, né? Então, a questão da inidoneidade dos documentos fiscais é incontroverso, até porque o contribuinte não questionou o trabalho fiscal, né? O trabalho de fiscalização, as diligências. Então, eu entendo aqui que está muito bem assim, demonstrado aqui a inidoneidade, realmente foi correto. E analisando agora a questão da efetividade das operações e da boa-fé do contribuinte, quanto às tratativas apontadas, verifica-se que em alguns e-mails, até folhas, eu estou colocando até folhas 355, a troca de mensagem com a fornecedora Green Filmes, mas também com o intermediário Jetta, porque ele alega que as operações tiveram um intermediário, não foram feitas diretamente com as duas fornecedoras, Green Filmes e Azul, né? E essa Jetta não tem, e tem outros e-mails também que não tem identificação de quem são o receptor e os destinatários das mensagens trocadas. Em relação à fornecedora Azul, não há tratativas diretas, né? No caso da Green Filmes, até que há algumas trocas de e-mails, mas informações não muito relevantes, mas no caso da Azul, não há e-mails trocados diretos, né? Então, eu relaciono aqui que os e-mails, né, tem uma série de e-mails aqui, as folhas eu aponto um por um, né? E-mails envolvendo a Compare e a Jetta. E tem outros e-mails também envolvendo mensagens internas da autuada com o intermediário Jetta. Então, as tratativas realmente estão, na minha visão aqui, estão um pouco frágeis, né? Com relação ao transporte, o recorrente afirma que foi por conta do fornecedor, cláusula CIF, né? Que não é ilegal a cláusula CIF, mas também não há qualquer coleta de informação dos veículos que se ativaram aí no transporte das mercadorias. Não tem coleta de dados de veículos, motoristas. E então, enfim, eu entendo aqui que também está precária aqui a prova do transporte, né? Com relação aos pagamentos, apesar dos boletos juntados aos autos, penso que a prova é frágil. Registro que tenho reconhecido como comprovantes de pagamento do sistema SISPAG, mas desde que corroborado por outros documentos. Verifica-se no presente caso que o contribuinte juntou aos autos documentos a título de extratos bancários, como, por exemplo, de folhas 360 ou de folhas 1559. 360 em relação a Green Filmes, estou aqui por amostragem, e 1559 em relação a Azul, que não me parecem documentos emitidos pela respectiva instituição financeira. Como se pode verificar pelo cabeçalho, tudo indica que o documento é interno, sem valor probatório. Não obstante, há inconsistências que comprometem o desiderato da prova de pagamento, como bem observado pela representação fiscal em suas contrarrazões, as folhas 1754 e seguintes. Relativamente à nota fiscal 257, folhas 319 e folhas 240, e nota fiscal 248 e folha 350, há informação nos documentos sobre pagamento via duplicata, mas o título de decreto não consta dos autos. Os boletos juntados não fazem menção às notas fiscais que representariam as operações de Green Filmes. Quanto às operações da empresa Azul, folhas 356 a 1636, há pagamentos através de TEDs, porém, muitos deles foram feitos para a Jetta intermediária e não para o fornecedor. Vejamos a observação da autoridade fiscal de folhas 1707. Abro aspas. Item 66. Alegou a autuada que as operações foram intermediadas por terceira empresa, Jetta Representações. Entretanto, nos comprovantes de pagamentos tais, consta identificado o favorecido Jetta. Fecho aspas. Volto ao meu voto. Destaco também que os comunicados de cessão de crédito emitidos pela Azul, conforme documentos de folhas tais, são apócrifos, que, a despeito do disposto no artigo 288 do Código Civil, não tem qualquer valor. Tendo em vista tais aspectos, entendo que os pagamentos não restaram devidamente demonstrados. Agora, quanto às cautelas do contribuinte, é certo que o se integra da empresa Green Film foram juntadas aos autos as folhas 290, 324 e 352.
todas as consultas na mesma data, 31/8/2016. Então, imagino que seja o mesmo documento juntado 3 vezes no processo. Bem como foram apresentados comprovantes do CNPJ, da inscrição do CNPJ, folhas tais, e CADESP, de folhas tais e tais e tais, da empresa Azul, né? Esses em relação à empresa Azul. Todos datados da mesma data também, 29 de janeiro de 2018, cerca de 4 meses antes da primeira operação, comprovando as cautelas mínimas para a realização dos negócios mercantis. Todavia, tais documentos, isoladamente, não têm o condão de demonstrar a ocorrência das operações mercantis, assim como a mera falta de apresentação apenas do Sintegra não poderia descaracterizar as atividades, a efetividade das operações, na minha opinião. Mas o fato é que, nesse caso, os documentos das cautelas também foram juntados, assim, foram providenciados, mas em datas que não são muito adequadas aí pelas operações, né, realizadas. Então, nas infrações decorrentes de documentação idônea, penso que é relevante a análise do conjunto probatório para assim inferir a boa-fé e a realização das operações mercantis diante da multiplicidade de formas de negócio jurídico existentes no mercado, a depender de cada ramo de atividade econômica, com suas praxes e características do segmento. No entanto, o elenco probatório não favorece a tese do contribuinte. Com efeito, a despeito dos registros fiscais efetivados, registro de entradas, razão consolidado, razão auxiliar, movimentação de estoque, etc., e da emissão de notas fiscais eletrônicas, concluo que a comprovação das operações não restaram comprovadas na esteira da súmula 509 do STJ. Por tais razões, mantenho as acusações, eu preciso pôr no plural aqui, só eu vou corrigir depois, mantenho as acusações fiscais, ficando improvido o apelo do particular. Com relação ao pedido de redução da multa, com fundamento no artigo 527-A, né, redução ou relevação da multa, eu estou rejeitando porque as infrações implicam em falta de pagamento, conforme está aqui fundamentado aqui no meu voto, né? E com relação aos juros, eu estou acolhendo, de acordo aqui com o pedido da representação fiscal, né, estou acolhendo aí o excesso de juros para que o crédito tributário se amolde aos termos da súmula 10 do TIT. Então, eu conheci em parte do recurso e na parte conhecida dou parcial provimento apenas com relação aos juros. Esse é o meu voto, submeto aí aos colegas para debates. Estamos de acordo, senhor presidente. Doutor Orivaldo, também o cumprimento pelo voto e também vou acompanhá-lo integralmente. Obrigado. Também parabenizo aí o doutor Orivaldo pelo voto e vou acompanhá-lo. Cumprimento também o doutor Irivaldo pelo voto e também acompanho integralmente. Obrigado pelas intervenções. Eu só vou corrigir aqui um pequeno erro de digitação. Muito bem. Estou, então, encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação.
Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido apenas em relação aos juros, à unanimidade. Julgamento encerrado, e com o encerramento deste julgamento, cumprimos integralmente a pauta de hoje. Todos os processos em pauta julgados. Estou, então, encerrando a sessão de julgamento. Eu declaro, então, encerrada a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Eu cumprimento aqui todos os juízes, a representação fiscal, agradeço aí pela participação de todos, pela produção de hoje. Ao doutor Rodrigo Lázaro, obrigado pela presença. Espero que esteja conosco em breve. Eu que Ainda agradeço. que seja de Portugal. É um prazer. Estou voltando já. Que ótimo. Então, tá bom. Eu peço, então, que o Oswaldo encerre a transcrição, por favor.